Se você é médico e recebe em mais de um lugar, tem um erro muito comum que pode te colocar na malha fina. Para quem não sabe, a malha fina é quando a Receita Federal segura o seu imposto de renda, que você tem que fazer todo ano, e aquilo ali fica retido por alguma inconsistência na sua declaração. Você sabe por que é malha fina? Não, por quê? Eu não sei se está certo aqui, né? Mas a ideia é que malha fina é aquela rede de pesca, então funciona como se fosse uma peneira e é por isso que identifica as inconsistências. Legal. Hoje eu quero te explicar qual que é esse erro e por que ele acontece na rotina do médico. Todos os anos, milhares de brasileiros caem na malha fina quando vai fazer o seu imposto de renda. Agora, o que é o imposto de renda? Um resumo prático na verdade, é você fechar o ano anterior, tudo aquilo que você recebeu de dinheiro das fontes, dos lugares que você trabalhou, incluindo alguns gastos, e aí a Receita vai entregar ali o seguinte, olha, o que você pagou é suficiente, ou você tem mais a pagar, ou você tem a restituir, que você pagou mais do que você deveria no ano anterior, e a Receita te devolve o dinheiro. O principal motivo que faz com que os médicos caiam na malha fina é que durante o ano ele faz várias prestações de serviços, às vezes em hospitais, às vezes ele emite recibo na pessoa física, às vezes ele tem outra fonte de renda, e lembrar disso tudo para incluir na sua declaração, se uma coisa estiver faltando, aquilo ali pode gerar uma inconsistência e te colocar na malha fina. E aí, como que a Receita identifica isso e faz esse cruzamento de dados? De um lado, ela tem as informações que os hospitais, as clínicas, os locais onde você prestou serviço, as pessoas em que você emitiu um recibo ou uma nota que ela recebeu um serviço prestado por você, ela informa isso na declaração dela. De um outro lado, a Receita Federal tem os dados que você coloca na sua declaração. E uma coisa cruzando com a outra pode gerar uma inconsistência caso esses números não batam. Se eu informei 1.000 aqui e o outro informou 900, ou deixou de informar, esse número vai estar perdido e aí gera um alerta, gera uma inconsistência e por isso você pode cair na malha fina. E o que o médico precisa ficar atento hoje em dia? Na verdade, assim, olhando para a realidade do médico, diferente talvez de outras profissões, ele está em um hospital em um dia, fazendo um plantão no outro, prestando serviço no consultório, emitindo nota para vários pacientes diferentes. O principal motivo aqui é porque a falta de organização, você lembrar o que aconteceu no janeiro do ano anterior que você emitiu um recibo a um paciente, se você não mantiver esse controle, pode te gerar transtornos. O que a Receita Federal tem feito para eliminar e minimizar isso são os sistemas hoje que já estão tendo mais controle, tendo mais organização com a tecnologia. A declaração, parte dela já vem pronta, mas é muito comum da Receita Federal não ter alguns itens ali e isso também gera inconsistência. A tendência é que com a Receita Federal hoje em dia, controlando aí o Banco Central, controlando o Pix, tendo todo o controle das transações que já ocorrem atualmente, a Receita Federal vai ter isso mais na palma da mão, tende a evitar esse tipo de conflito de dados num futuro próximo. Mas enquanto isso não acontece, você, médico, precisa se organizar, controlar os atendimentos que você fez para não ter esse transtorno, esse desgaste ali quando você for fazer sua declaração de imposto de renda. E hoje a gente acompanha, além de fazer a contabilidade no mês a mês, quando chega na declaração de renda anual, a gente tem um histórico do que já aconteceu, dos dados que já foram. Então a gente cruza os dados dos anos anteriores ao longo do tempo, das demandas, das despesas e receitas, com o que a Receita informou, cruza isso, manda para você, médico, confirmar aqueles dados, se tem algo faltando, se tem algo em excesso ali, que pode acontecer, e depois disso a gente confirma para eliminar e evitar o risco de você cair na malha fina e ter um problema com a Receita Federal. E se depois de tudo isso você ainda cair na malha fina, o que acontece? Na verdade, a Receita vai reter a sua declaração, ela vai ficar num cenário lá de atenção está na malha fina até que isso se resolva. Normalmente o sistema já dá algumas orientações do que você precisa fazer, mas em casos, por exemplo, de médicos que têm, ou qualquer pessoa, que tiver uma restituição e caiu na malha fina, enquanto aquele cenário não se resolver, a Receita Federal não te devolve aquele dinheiro. Mas tudo isso, se você tiver realmente errado e mandou alguma informação errada, está passível de multa e você vai ter algum transtorno e você precisa de alguém que realmente entenda para apoiar você nessa rotina aí de fazer a sua declaração de imposto de renda. A minha dica para você que está assistindo aqui agora é que você esteja com uma empresa que realmente te acompanhe, te atenda. Isso aqui na nossa empresa hoje a gente faz para vários médicos no Brasil inteiro e também para aqueles que não são clientes, a gente também consegue fazer apenas a sua declaração de imposto de renda.
é algo que a gente consegue te acompanhar. Na nossa empresa a gente faz somente declarações para médicos. Então acompanhe aqui o nosso canal, nós temos outras dicas e sugestões. Esse momento agora também está saindo alguns vídeos sobre imposto de renda e o nosso intuito aqui não é vender, mas sim ter esse compromisso de levar a educação no dia a dia, acompanhando a rotina do médico, para que você, médico, tenha um futuro mais saudável, mais próspero, mais promissor, que são coisas importantes que a gente não vê muita gente falando aí no dia a dia.